Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar de algumas aplicações de função vetorial. Então, seja dado, né, R de t, uma função no espaço, onde ela é cosseno de 5t na direção i, mais 5 seno de 5t na direção j, mais 7t na direção k. Suponhamos que nós pedirmos para calcular a velocidade, tá? Instantânea dessa partícula. Então, primeiramente, eu vou lá e vou calcular a velocidade dessa função, né? E como que eu calculo a velocidade? Se eu tenho o espaço, por definição, quando eu derivo, eu encontro a velocidade. A diferença é que nós estamos em uma função vetorial, tá? Então, a gente vai derivar componente a componente. Então, cosseno de 5t. A derivada de cosseno de 5t, olha, derivada de cosseno de qualquer coisa é menos seno dessa qualquer coisa. Só que eu olho essa qualquer coisa, né, que na verdade é o argumento da função, ela tem derivada? Tem. Então, pela regra da cadeia, eu tenho que derivar ela. A derivada de 5t é 5. Vou colocar aqui na frente. Se eu colocar aqui no final, não fica errado, tá? Só não fica tão elegante. O que é errado eu fazer? Eu multiplicar esse 5 por esse 5t. Isso é errado, tá? Então, achei aí a minha velocidade, a minha velocidade na direção i. E agora, na direção j, a derivada de seno de qualquer coisa é cosseno desta qualquer coisa, tá? No caso aqui é 7t. E aí, pela regra da cadeia, essa qualquer coisa que eu falei é o argumento, é 7t. Tem derivada? Tem. Então, eu derivo. A derivada de 7t é 7. Aí, eu coloco a componente em qual a derivada de... Aqui era 5t, desculpa. Não é 7t. A derivada de 5t é 5. Mais... A derivada de 7t é 7, na direção k. Achei a velocidade. Então, se eu pedir só a velocidade, é desta maneira que a gente faz. Mas vamos supor que eu peça para vocês encontrarem esta velocidade num tempo específico, tá? E esse tempo específico, eu vou falar v no tempo igual a 0, tá? Então, o que a gente vai fazer? No lugar do t, eu vou pôr 0. Por quê? Não era v de t? Onde tinha t, estava escrito t. Agora, eu quero no tempo igual a 0, eu vou lá e substituo 5 vezes 0 nesse t, 5 vezes 0 nesse t, e nesse k não tem velocidade, tá? Não tem t, então não coloco. Então, v de 0 é igual. Seno de 0 é 0, tá? Ah, professora, como que eu sei isso, né? É valor notável, ou a gente decora, ou a gente utiliza a calculadora em radiano. Então, menos 5 vezes 0 vai dar 0i. Não é necessário colocar esse 0i, só estou colocando, né? Porque às vezes depois a gente esquece de onde surgiu e tudo mais. Aí vem aqui, 5 cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1. 5 vezes 1, 5. Então, 5 na direção J. O K, eu não substitui nada, então é só copiar. Mais 7
tá? Então, cosseno de 0, né? 5 vezes 0 é 0, é 1. É um valor notável, ou a gente decora, ou a gente vai lá na calculadora, coloca em radiano e faz a continha. Faltou a componente J aqui. Vou até apagar esse 0i, que eu só marquei, né, para vocês entenderem. Então, essa é a velocidade no tempo zero, tá? Outra coisa, né, que nós conseguimos encontrar aqui, outra aplicação de uma função vetorial, é caso eu queira encontrar a aceleração dessa função. Aceleração dessa função no tempo, né? No tempo t, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função velocidade antes de substituir e vou derivar, tá? Então, aqui, ó, o menos 5 é uma constante que está acompanhando algo, tá? Então, eu vou copiar ele. A derivada de cosseno de qualquer coisa, de seno de qualquer coisa é cosseno desta qualquer coisa. Só que aí, pela regra da cadeia, eu tenho que derivar. Essa qualquer coisa, o nome correto dela é argumento. Eu vou lá e derivo. A derivada de 5t é 5. Por aqui, depois a gente arruma. Então, é sempre vezes, tá? Na regra da cadeia. Mas, eu vou lá e vou derivar a coordenada j. Então, vai ser 5, porque já estava lá. A derivada de cosseno de qualquer coisa é menos seno desta qualquer coisa. Neste exemplo, é 5t. A derivada de 5t é 5. Então, vou pôr aqui na frente, vezes 5. A derivada de 7k, 7 é uma constante, a derivada é 0. Então, vamos arrumar essa aceleração aqui, para ver como que fica. Então, aqui, ó, eu vou multiplicar este 5 por este menos 5, tá? Não posso jamais multiplicar por esse argumento. Então, vai ficar menos 25 cosseno de 5t. Aí, aqui, ó, tem um negativo aqui, né? Então, vai ficar todo mundo negativo, vai ficar menos. Eu vou multiplicar esse 5 por este 5, tá? Então, 5 vezes 5 menos 25, seno de 5t. Então, isso seria o quê? A aceleração num tempo qualquer. Vamos supor que eu queira achar essa aceleração num tempo específico, tá? Qualquer tempo. Então, eu vou colocar aqui, só para não colocar igual o de cima, eu vou colocar π sobre 5. Vamos lá. π sobre 5. O que eu vou fazer? Eu vou substituir, tá? Então, nós vamos pegar aqui, copiar. No lugar do t, vou colocar os componentes daqui, I e J. I e J. Não posso esquecer das componentes. E aqui o K. Então, I e J. Aí, eu vou pegar esse π sobre 5 e vou substituir no lugar do t, tá? Então, olha, tem 5 em cima, 5 embaixo, eu posso cortar, né? Então, a gente vai ficar que a aceleração
de π sobre 5, na verdade, vai ser menos 25 cosseno de π, né? Porque se eu tenho 5 embaixo, 5 em cima, eu posso cortar na direção I, menos 25 seno de π, né? Tinha 5 embaixo, 5 em cima, cortei. Tudo isso na direção J, tá? Então, aí, vamos fazer os cálculos. Nós vamos ter aqui a aceleração de π sobre 5. Então, cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes menos 25 vai dar 25 na direção I. Seno de π é 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, tá? Então, nós temos que a aceleração, aí neste caso, tá? Ela é 25 na direção I. Que outra, né, aplicação a gente pode ter aqui utilizando função vetorial? Nós temos mais uma aplicação que, na verdade, é a rapidez, tá? Então, o que é a rapidez? A rapidez nada mais é do que o módulo, tá? Copiei errado. O módulo da função vetorial. Então, como que a gente calcula o módulo da função vetorial? De maneira geral. Vou pegar cada uma das minhas componentes, agora sem acompanhar o IJK, e vou elevar ao quadrado, todas elas. Mas, vou pegar aqui a segunda componente. Vou elevar ao quadrado. E vou pegar a terceira componente e vou elevar ao quadrado. Professora, você não está esquecendo do IJK? Não, gente. Quando eu vou calcular o módulo, é o único lugar que eu não preciso colocar o IJK, tá? Então, vamos calcular o módulo aqui. Igual. Então, raiz quadrada. Vamos lá, elevar ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é 25. Seno ao quadrado, né? Seno, quando eu tiver elevado ao quadrado, é só o seno que fica elevado ao quadrado. O argumento eu copio ele, tá? Então, no caso é 5t, eu copio 5t. Mais 25 cosseno ao quadrado, o argumento eu copio, 5t, e 7 ao quadrado, 49. Bom, o que a gente precisa fazer? Como que eu cheguei nesses números, né? Quando eu tiver um número multiplicando a função, alguma função trigonométrica, esse número é elevado ao quadrado, a função trigonométrica é elevada ao quadrado, o cosseno e o argumento delas jamais. Como que a gente pode melhorar essa situação aqui, ó? O que a gente tem aqui que a gente pode pôr em evidência? A gente pode colocar o
25 em evidência, né? Vou colocar o 25, ó, que multiplica o seno de t mais o cosseno de t, certo? Mais o 49. Para que fazer isso? Que a gente tem a igualdade fundamental da trigonometria, né? Que seno ao quadrado de alguma coisa mais cosseno ao quadrado de alguma coisa dá 1. Sempre, sempre. Então, a gente vem aqui e calcula. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, vamos lá. Opa, cliquei no negocinho errado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, vou colocar 25 vezes 1, só para a gente não esquecer da onde saiu isso. Mais 49. Então, o que a gente vai fazer aqui? Somar 25 com 49, 9 mais 5, 14, vai dar 4, né? 4 mais 2, 6, com 1 que foi, 7. 74. Então, o módulo da minha velocidade deu 74, tá? Num tempo qualquer, tá? Eu não especifiquei um tempo comum, tá certo? Então, nesse caso, a gente conseguiu, não sobrou nenhum t. Então, ela teria um módulo, né? Uma rapidez constante. Espero ter ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixem suas dúvidas nos comentários, o que entendeu, o que não entendeu. Se quiser que eu aborde algum outro assunto, faça algum outro tipo, resolva algum outro tipo de exercício, é só deixar lá nos comentários.